Olá, representantes de secretarias da Fazenda de alguns estados brasileiros estiveram no Senado para discutir um novo modelo de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. O atual modelo de distribuição desses recursos foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento a senadora Vanessa Graziotin. Ela é autora de um dos projetos em discussão na Casa que propõe, então, uma nova distribuição para esse valor que é tão importante para os estados brasileiros, não é, senadora? E por que essa pressa do Congresso para votar logo essa matéria? Primeiro, porque que houve essa decisão do Supremo e que determinou um prazo para que o Congresso Nacional modifique e aprove a lei que regulamenta o texto constitucional que prevê o Fundo de Participação dos Estados, assim como o Fundo de Participação dos Municípios. Ocorre que o texto foi feito, determina o texto constitucional que haja um projeto de lei, que haja uma lei complementar a isso tudo e que até hoje o Congresso Nacional não analisou. E aí entra o aspecto federativo das unidades da Federação Brasileira e o conflito que isso gera. Então essa não é uma discussão tranquila, não é uma discussão fácil. Mas o Supremo determinou a instância até o final do ano que vem, até o final de 2012, para que o Congresso aprove essa nova regulamentação e essa nova forma de distribuir. Mesmo porque os critérios postos em prática atualmente, apesar de que as regras gerais, elas são regras até justas, 85% ficam para os estados da região norte, nordeste e centro-oeste, mas dentro dessa distribuição não há uma igualdade, um critério que determine a igualdade na distribuição e, portanto, no recebimento dos recursos por parte dos estados brasileiros. Então, daí a necessidade do Congresso Nacional se debruçar em torno da matéria. Trazer aqui os secretários de Fazenda é muito importante. Eu penso que, assim como nós estamos debatendo pelo menos pontos da reforma tributária, a prioridade deveria ser exatamente essa, mudar as regras para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Não só regras usadas para a distribuição desses recursos, mas também quando se fala hoje na distribuição dos royalties do petróleo, da camada do pré-sal, já tão cobiçados e discutidos aqui no Congresso, já se fala também de usar esses mesmos critérios, não é, senadora? Exatamente. Há um projeto que foi aprovado e vetado pelo governo passado, mas o veto está aí para ser analisado, que diz respeito à distribuição dos royalties de petróleo para todo o Brasil, porque há uma reivindicação muito forte, justa e correta, no meu entendimento, dos estados não produtores, para que esse benefício, que é um benefício do país, né, a riqueza fruto da atividade petrolífera no Brasil, seja melhor distribuído em todo o território nacional. Ocorre que, por conta dos royalties, mas principalmente das participações especiais, estados produtores, nós sabemos que o grande estado produtor é o Rio de Janeiro, acaba abocanhando a maior parcela dos lucros do petróleo. E com o pré-sal, que o Estado brasileiro passa a ser dono de tudo isso, aí amplia, não é, a importância do debate em torno dessa redistribuição. E um dos critérios que deverá ser utilizado, sem dúvida nenhuma, é o Fundo de Participação dos Estados, porque, teoricamente, deve ser um critério justo e um critério que, levando em consideração alguns fatores, alguns fenômenos, a partir daí distribuam equitativamente os recursos para as unidades da federação. Ajudando a sociedade brasileira a enfrentar problemas como a desigualdade, por exemplo, não é, senadora? Exatamente, porque o Fundo de Participação dos Estados, ele deve ser inversamente proporcional, veja, à riqueza do Estado, ou seja, quanto mais pobre for o Estado, mais carente na arrecadação de recursos, maior a quantidade de recursos vindos da União ou remetidos pela União deve ter esse Estado. Por exemplo, o Estado do Acre é um Estado que tem a sua maior fonte de arrecadação, a transferência constitucional do FPE. Já um estado vizinho do Amazonas, o meu estado, não. A maior fonte é o ICMS. Portanto, o Acre recebe mais FPE do que o próprio Amazonas.